Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você escreveu perguntando por que Deus aceitava a poligamia. Deus nunca criou a poligamia. Isso foi invenção dos descendentes de Caim, começando por Lameque, em Gênesis 4,19. Tomou Lameque para si duas mulheres, o nome de uma era Ada e o nome da outra Zilá. O que vemos é Deus pacientemente suportando a poligamia entre os reis de Israel, tendo em vista cumprir os seus desígnios, assim como antes de Jesus, o repúdio do cônjuge, ou divórcio, foi suportado por Deus, porém, como o Senhor Jesus explicou, por causa da dureza do coração dos homens, e não por ser algo aceitável aos olhos de Deus. Você encontra a poligamia entre os reis de Israel numa época quando o povo andava em desobediência. Em nenhuma situação a poligamia foi motivo de bênção, mas sempre de problemas para eles, inclusive para os reis de Israel. Experimente ler o Antigo Testamento com a seguinte pergunta na cabeça: quem ali foi feliz pelo fato de ter tido mais de uma esposa? Você não vai encontrar. Certamente todos tiveram problemas por causa de ter mais de uma esposa. Certamente a poligamia era e continua sendo um pecado. Porém, Deus, na sua soberania, podia, ao mesmo tempo, disciplinar essas pessoas que praticavam a poligamia e tirar uma bênção disso também, em termos de figuras na sua palavra para apontar para os seus planos futuros. Se você verificar a genealogia de Jesus, verá que ali há uma prostituta, Raabe, uma mulher que praticou incesto, Tamar, um rei adúltero e homicida, Davi. E, evidentemente, Batseba, que foi a mulher com quem ele adulterou. Você percebe como a graça de Deus brilhou com maior fulgor, mesmo onde abundava o pecado? Quando nós lemos o Antigo Testamento, devemos entender que, apesar das falhas humanas, Deus tem algo a nos mostrar que está muito além das falhas humanas. Mas a ordem de Deus para o matrimônio já estava claramente definida nas palavras de Jesus, que disse em Mateus 19, de 4 a 6, não tendes lido que, primeiro, no princípio o Criador os fez, segundo, macho e fêmea, terceiro, e disse, portanto, deixará o homem pai e mãe, e quinto, e se unirá a sua mulher, e sexto, serão dois numa só carne? Assim, sétima coisa, não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, oitava coisa, o que Deus ajuntou não separe o homem. Nós estamos tão acostumados a ler essa passagem pensando no contexto do divórcio, que nós nos esquecemos de que ele está reafirmando a ordem de um matrimônio segundo o projeto original, no princípio. O projeto original de Deus, no princípio, por isso que ele fala no princípio. Se nós fôssemos chamar esses versículos de um passo a passo do casamento, nós teríamos, primeiro, este é o projeto original de Deus, no princípio. Segundo, um casamento é feito de um homem e de uma mulher. O Criador os fez macho e fêmea. Terceiro, o mesmo Criador estabeleceu como devia ser essa união, porque ali fala, e Deus disse. Quarto, o homem deixa o pai e a mãe, ou seja, se desliga daquele casal, o pai e a mãe, ou daquela célula familiar. Ali diz, portanto, deixará o homem pai e mãe. E o quinto, e o homem se une à sua mulher, criando uma nova célula familiar, como aquela de onde veio, isto é, um homem mais uma mulher igual a um filho. O versículo fala, e se unirá à sua mulher. Não existe nenhuma ideia de um homem se unir a outro homem, ou uma mulher se unir a uma mulher, para formarem uma célula familiar. Sexto, a união chega ao extremo quando atinge o físico e os dois corpos se transformam em um e serão dois numa só carne. Sétimo, do ponto de vista físico, já não são dois corpos, mas só um, o que elimina a possibilidade de ser polígamo. Oitavo, essa aliança que ajunta esse casal não é algo que o homem criou, mas Deus. E aí ele fala, o que Deus ajuntou não separe o homem. Ao invés de tentarmos entender as razões de Deus para permitir a poligamia no passado, em alguns momentos da história antiga, fica mais fácil, nós seremos mais felizes até, se nós tão somente procurarmos saber o que agrada a Deus hoje para os cristãos. E isso nós encontramos na doutrina dos apóstolos, que foi dada à igreja, que está nas epístolas, nas cartas dos apóstolos. A palavra mostra claramente que a Deus agrada que o homem seja marido de uma mulher e não de muitas,
E isto foi dito àqueles que deviam cuidar das coisas de Deus na igreja. 1 Timóteo 3, versículo 2 diz: convém, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher, singular, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar. Em 1 Timóteo 3,12 diz: os diáconos sejam maridos de uma só mulher, singular, e governem bem a seus filhos e suas próprias casas. Em Tito 1,6 diz: aquele que foi irrepreensível, marido de uma mulher, singular novamente, que tenha filhos fiéis, que não possam ser acusados de dissolução, nem são desobedientes. Em Efésios 5, 23 e 24 fala que o marido é a cabeça da mulher, singular, de uma mulher. Como também Cristo é a cabeça da igreja, singular, porque não existe mais de um corpo de Cristo, sendo Ele próprio o Salvador do corpo. De sorte que assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seus maridos. E Efésios 5,28 diz: assim devem os maridos amar suas próprias mulheres como seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher, singular, ama-se a si mesmo. E Efésios 5:31 a 33, por isso deixará o homem seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher, singular, e serão dois numa carne. Grande é esse mistério, digo, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Assim também, vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher, singular, como a si mesmo, e a mulher, singular, reverencie o seu marido.